A síndrome da deficiência imunológica é fatal. Segundo cientistas do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Geórgia, 75% das pessoas que contraem esta doença morrem em menos de 3 anos. 11 pessoas são contaminadas pelo vírus HIV. Como é que foi o tratamento lá? É um estresse nervoso que eu tive, né? E estresse nervoso. O Brasil perde um dos maiores talentos da nova geração da música brasileira. O cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo no Rio. Então, não muito, né? Sei que é uma doença sexualmente transmissível. E que fez causou muita morte, né? O que você sabe sobre o HIV? Rapaz... Que é um vírus que é transmissível através de contato por secreções ou sexualmente. Que se não tratada pode te levar a óbito. É o vírus da AIDS, né? Você sabe como se contrai o HIV? Não. Transando. Relações sexuais. Relações sexuais também pode ser... Ela pode ficar dentro de uma agulha infectada, se outra pessoa... De feridas. Através de feridas. Você sabe como se previne o HIV? Sei, com camisinha, o principal é a camisinha, né? Normalmente tem a camisinha. Usando a camisinha? Camisinha. Você sabe qual a diferença entre HIV e AIDS? Mais ou menos. Não. HIV é o vírus e a AIDS é a doença, né? Olha, na nossa cabeça, assim, tá chegando lá para 60, é a mesma coisa. Você conhece alguém que vive com HIV? Conheço. Não. Conheço. Não que eu saiba. Não também. Eu me chamo Raul Nunes, eu tenho 31 anos, eu sou natural de Nova Lima, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu moro em São Paulo há 3 anos, eu sou diretor de arte e produtor executivo do podcast Preto Positivo, que é um podcast original do Spotify, que aborda narrativas de pessoas negras que vivem com HIV e AIDS. O HIV, tecnicamente falando, é uma infecção causada pelo vírus, que hoje, graças à medicina e com a evolução da ciência, a gente consegue ter o controle através da medicação antirretroviral, que são as medicações que a gente toma diariamente ao longo da vida. E o HIV, por muitos anos, ele foi estigmatizado em relação à sociedade. No começo de tudo, o HIV ele tinha um nome, né, de peste gay, câncer gay, tudo isso que dava uma noção muito, né, pejorativa e negativa para a infecção e para a doença. E o fato, né, da mídia, né, botar, por exemplo, o Cazuza em uma capa, né, de uma revista muito de circulação nacional, em uma matéria que fazia um sensacionalismo barato e que não trazia nenhuma informação relevante do ponto de vista científico para as pessoas que liam a matéria sobre HIV, né? No momento que você tem teve um estilista também que acabou morrendo e que a mídia fez todo o estardalhaço em torno disso, que morreu do câncer gay. Enfim, essas personalidades que acabaram morrendo na década de 80 e 90 tiveram um peso muito grande, eu acredito eu, né, de terem que lidar com isso, né? Hoje em dia, a mídia, embora ela ainda tenha os setores mais conservadores desse ponto de vista, ela já avançou muito, né, em relação a muitas questões. Tem uma capa da Galileu super importante que traz um ativista de HIV/AIDS, né, Gabriel Estrela, na capa dessa revista, mostrando, né, ele dizendo, sim, eu vivo com HIV e ele é o meu menor dos problemas, né? O meu maior problema é acesso à saúde, acesso à cultura, acesso ao emprego, outras coisas mais, né? Então eu acho que essa folclorização, até de uma certa forma, do HIV na década de 80 e 90 continua na nossa mente até hoje.
muito por conta dessa questão midiática. E eu acho que é isso que a gente precisa também desconstruir nas nossas mentes para que a gente fique mais tranquilo com essa questão e que a gente possa alcançar os objetivos que a gente tem. O HIV, como eu disse, ele é uma infecção causada pelo vírus. A AIDS ela é uma síndrome, então é uma evolução da doença e ela, dependendo da condição, né, da pessoa, existem pessoas que vivem com AIDS, que são diagnosticadas já com AIDS, mas não aparentam nenhuma lesão física, corporal, ela não tem nenhum agravamento na saúde. O que agrava a AIDS são as doenças oportunistas, que pode ser uma pneumonia, pode ser uma tuberculose, pode ser uma diabetes. Então, a AIDS, ela de fato é a síndrome imunológica, então ela acaba com as células de imunodefesa do nosso corpo para que essas doenças oportunistas elas desenvolvam de forma agressiva no nosso organismo. Uma vez no nosso corpo, né, uma vez no corpo da pessoa que vive com HIV, esse vírus começa a se multiplicar utilizando células de defesa do nosso corpo. Que células são essas? Né? São as células que a gente chama de CD4. São as células essenciais para gerir todo o sistema imune e funcionamento da nossa proteção no mundo, né? Com o passar do tempo, esse vírus vai se multiplicando, vai se dividindo e como ele se utiliza dessas células, né, que são responsáveis também pela nossa defesa, com o passar do tempo, depois de 5, 10 anos, o sistema imune de quem está infectado começa a ficar muito prejudicado. Essas células vão caindo, até chegar no momento onde não existe apenas uma infecção pelo HIV, mas existe um estágio de AIDS, né? Uma síndrome clínica, onde diversas manifestações, né, podem aparecer, né, doenças em diversos sistemas e órgãos, e aí é esse momento, né, que essa infecção ela é mais grave. Então, a gente fazer o diagnóstico precocemente, antes de que a gente chegue, né, nesse momento de doença avançada, é essencial para que a gente evite, né, muita morbidade e até mesmo mortalidade. O tratamento é muito tranquilo, eu faço meus exames a cada 3 meses. No início eu fazia de 6 em 6, hoje em dia eu faço de 3 em 3. Essa pergunta também é bem interessante porque sempre que eu faço um novo diagnóstico numa pessoa vivendo com HIV e que eu vou explicar para ela qual vai ser o tratamento que ela vai necessitar fazer, elas se surpreendem pela facilidade, né, e pelo reduzido número de comprimidos que as pessoas utilizam hoje em dia, né? Antigamente, né, lá no começo da epidemia de HIV, década de 90 mais ou menos, quando já se tinha opção terapêutica para essas pessoas, muitas vezes os esquemas de drogas antirretrovirais eram formados com 8, 9 ou mais comprimidos por dia. E isso dificultava a adesão, né? A gente tinha um grande número de efeitos adversos que essas pessoas enfrentavam por conta das medicações que eram bem potentes, digamos assim, né? Muito tóxicas até. Mas com o passar do tempo, as tecnologias foram se aprimorando e hoje a gente tem no Brasil de terapia antirretroviral inicial, uma das terapias mais modernas em todo o mundo, que você utiliza apenas 2 comprimidos por dia e que tem efeitos adversos muito reduzidos, né? Tanto a curto e a longo prazo, e cada vez mais têm sido incorporadas medicações com menos número de eventos adversos, com maior facilidade posológica, porque a gente sabe que uma vez que a pessoa começa a tomar medicação e mantém esse uso de forma sustentada, o risco dela chegar no estágio de AIDS é 0. Então, ela mantendo uma carga viral indetectável, ou seja, reduzindo, né, os níveis de vírus circulantes na corrente sanguínea, isso faz com que ela não tenha um decréscimo da sua imunidade e faz também com que ela não transmita o HIV para outras pessoas. O paciente portador de HIV não tem idade. Ele não tem gênero e muito menos sexualidade. Então agora te perguntamos, será que segregar esse grupo da sociedade é funcional? Será que o preconceito que vem sendo cultivado há décadas é um mecanismo de defesa pelo medo do diferente? Ou será que é fruto da nossa ignorância sobre um assunto de extrema importância que não damos a devida atenção? Por que deveríamos continuar a resumir tudo em um senso comum quando temos ciência?